Senhor nosso Deus, nosso Pai, hoje nós vamos estudar sobre a maior prova de amor que o ser humano já recebeu. Como nós acabamos de ouvir, não há como entender e nem sequer como explicar. Mas, Senhor, que nesse momento nós possamos sentir esse amor. Que a Tua palavra nos alcance, que nós possamos ser tocados por Ti. Usa-me, Senhor, como um instrumento para trazer esse recado hoje. Amém. Por favor, Senhor, perdoa-nos e aceita-nos é o que pedimos. Que neste momento, com a Tua palavra aberta, possamos compreender o que está dizendo ali. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Verso 33 do capítulo 23. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele. Chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos fatos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando o Senhor com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Queridos, essa história, ou esse relato que nós acabamos de ler, ele é sem dúvida a maior prova de amor que nós já recebemos. E o motivo pelo qual ele aconteceu começou lá no Éden. Deus tinha criado tudo perfeito. Mas um dia o ser humano abriu a porta para que o mal entrasse aqui. O livro História da Redenção, a Ellen White nos diz que quando Satanás estava pensando meios para fazer Adão e Eva pecar, quando ele decidiu o que ele iria fazer, ele próprio temeu pelo que ele iria fazer, porque era muito cruel o que seria feito. E naquele dia lá no Éden, que os anjos já tinham avisado Adão e Eva, já tinham falado muitas vezes a Adão e Eva, que tinha um inimigo andando por aí, e ainda assim eles abriram a porta para que o mal entrasse no nosso planeta. Quando isso aconteceu, houve tristeza em todo o universo. Houve um momento de silêncio, porque tudo estava perdido. Aquele que Deus tinha criado para ser livre, para reinar sobre a terra, para ser feliz, agora abriu a porta para a escravidão, para o pecado, para a morte. A partir daquele momento, todo ser humano seria escravo do pecado. Estava nas mãos de Satanás. O livro História da Redenção, pode avançar, por favor? Ele diz pra gente assim: depois que tudo isso tinha acontecido e essa tristeza se espalhou no universo, Deus ele foi conversar com os anjos. Foi falar para eles o que ia acontecer. E os anjos choraram. Os anjos se ofereceram para estar no lugar de Cristo. E a Ellen White, ela nos registra esse momento. Ela diz assim: Ele, Jesus Cristo, deixaria toda a sua glória no céu
apareceria na terra como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. E que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Pode avançar. Que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra como um pecador criminoso. Que sofreria terríveis horas de agonia, que o sofrimento físico de nenhuma maneira poderia se comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse que morreria, ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia ao Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Eu acho que essa foi uma das conversas mais difíceis que Jesus já teve com os anjos. Jesus falando, olha, eu vou lá, eu vou sofrer, vou me tornar como eles, vou perecer, e depois de tudo isso vão me crucificar, eu vou morrer, para poder resgatar o homem. E os anjos diziam assim, não, Senhor, o Senhor não pode ir. Nós vamos no teu lugar. E jamais a criatura poderia pagar o preço que a lei exigia. Pode voltar um slide, Rosi, por favor. Essa primeira frase ali, ele deixaria toda a sua glória no céu. Eu sempre li ela e entendi da seguinte forma. Que o céu, um lugar de glória, seria deixado por Jesus Cristo, porque ele viria para cá. Mas é mais profundo do que isso. Jesus Cristo deixaria ele a sua glória para virar gente que nem eu. Para ter esse corpo de carne que nem eu, que nem você. Aquele que é eterno seria gerado. Não tem como entender isso. Não tem nem como explicar. Aquele que sempre existiu seria gerado no ventre de Maria. O maior milagre que o mundo já viu, gente. Eu acho interessante também, pode avançar, mais uma vez, esse comentário. O livro A Linda História da Redenção, na página 45, diz assim: pensar que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado Filho para morrer por ele. Queridos, nós, seres humanos, éramos culpados. A transgressão tinha acontecido. E agora tinha-se duas escolhas ali. O homem que perecesse nas mãos de Satanás, ou o homem que fosse destruído. Ou então Jesus viria no nosso lugar. Às vezes a gente pensa essa questão da cruz, que foi algo assim simples. Que decidiu e pronto. E veio. Queridos, houve um concílio no céu. Eles precisaram conversar. Deus enviou Cristo, o Filho, para morrer por nós. Mas havia ali, deixaria o homem sofrer, ou mandaria Jesus, que era inocente, para assumir o nosso lugar. Quando eu penso nisso, me vem no meu coração assim a primeira dor, sabe? Eu trabalho com adolescentes adventistas e não adventistas. E quando eu entro ou caminho pelo recreio da escola onde eu trabalho, dificilmente você consegue identificar quem é quem. Dificilmente. E o que me faz pensar é que talvez em outras escolas onde não se tenha esse princípio, seja mais difícil ainda identificar quem é quem. Esses dias eu estava dando aula de ensino religioso para o 9º ano, e uma menina de uma outra denominação religiosa, nós estávamos falando sobre o livro de Tiago. Eu lancei uma pergunta simples, muito simples. E os meus alunos desta igreja, adventistas, não souberam me responder. E aquela menina, gente, é uma igreja que não tem a verdade. Ela destrinchou a minha pergunta e deu ali uma resposta incrível. E eu pensei, o que está acontecendo? Olha o que Jesus fez por nós. Ele deixou a sua glória
glória no céu. Ele se tornou gente como a gente, para morrer no nosso lugar. Nós tínhamos a culpa. E sabe o que está acontecendo com as gerações que estão vindo? Nós estamos nos tornando mais irreverentes. Nós estamos nos tornando mais indiferentes ao sacrifício de Cristo. Nós estamos nos tornando menos conhecedores. Sabe, eu levei um choque esses dias. Eu sou adventista há mais de 20 anos. E eu parei para pensar assim, minha igreja tem 28 doutrinas. Quais são elas? Eu comecei a citar algumas. E eu percebi uma coisa. Não sabia as 28 de cor. Só que eu percebi o seguinte, que não é só o meu problema esse. Talvez aqui muitos não saibam citar as 28 doutrinas de cor. Talvez muitos aqui não saibam onde está a base daquilo que cremos. Então por que a gente é cristão? Por que ficar falando do sacrifício de Jesus hoje se eu não vivo ele todos os dias? Por que ficar fazendo de conta que eu sinto o que Jesus fez por mim? Por que ficar fazendo de conta que a morte de Jesus para mim faz toda a diferença, quando na verdade a gente nem sente? Quando na verdade muitas vezes a gente até chora, se emociona, mas não de fato pelo que ele fez. É pelo sofrimento que a gente vê no vídeo. Minha querida igreja, Jesus tomou o nosso lugar. Porque a gente é pecador. Porque a gente merece morrer. Ele tomou o nosso lugar. Não foi algo simples, nem algo fácil. Sabe, pode avançar, por favor. Existe um outro comentário, ainda na história da redenção, que diz assim: os anjos de Deus foram comissionados a visitar o decaído par e informá-los de que, embora não pudessem mais reter a posse de seu estado santo, seu lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. Foram informados de que o Filho de Deus, que conversava com eles no Éden, fora tocado de piedade ao contemplar sua desesperada condição, e que voluntariamente tomaria sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o homem pudesse viver, mediante a fé na expiação que Cristo propôs fazer por eles. Eu imagino que essa notícia, quando Adão e Eva ouviram essa notícia, foi a notícia mais feliz da vida deles. Foi a coisa mais incrível que eles ouviram, é que alguém tomaria o lugar deles. Às vezes a gente ouve que alguém tomou o nosso lugar. E não nos causa alegria. Às vezes nos causa até indiferença. Eu tenho me preocupado muito com isso, queridos. O sacrifício de Cristo precisa arder no nosso coração. A mesma alegria que Adão e Eva sentiram quando ouviram, olha, não está tudo perdido, tem solução. Eles se comoveram de alegria e esperança. Eles até então tinham sentido só medo e vergonha, mas agora os anjos trazem uma notícia de esperança. Esperança para eles. Esperança para a gente. Esperança, gente. Sabe? Pode avançar, por favor. E essa esperança está registrada lá em Gálatas 4 e 5. Nós vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Ali diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O tempo foi passando, as gerações foram se seguindo, mas Cristo não esqueceu da promessa que ele tinha feito. E na plenitude dos tempos, quando o mundo estava pronto, o Deus eterno, o Criador, deixou a sua glória e se tornou um de nós. Viveu aqui, cresceu aqui. Quando o mundo não aguentava mais a opressão romana, quando estavam esperando por um libertador, foi nesse momento que Jesus nasceu.
E nasceu, e aí eu gosto, pode avançar por favor, desse texto de Mateus 1:23. Lá diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E aí tornou-se Deus entre nós. Pode avançar, por favor. O desejado de todas as nações, ele diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, Cristo demonstrou o maior amor que alguém poderia demonstrar. Foi grande demais porque ele se humilhou. Ele era Deus. Tirou sua veste de Deus, tornou-se um ser humano para morrer, para trocar, para dar para a gente o direito de poder ser tratado como ele. E ele recebeu a culpa que é nossa. Isso deveria nos causar, queridos, não digo uma emoção, porque a emoção nem sempre ela é, mas isso deveria nos causar uma gratidão enorme. O que você pensa quando a gente lê isso? Que Cristo tomou o seu lugar, o meu lugar. A gente não merece. E o que a gente faz por Ele? O que nós temos feito por Ele? Lá em Mateus nos diz que nós somos o sal da terra. E lá fala que o sal, quando perde o seu sabor, não serve mais, ele não serve para outra coisa, não ser pisado pelos homens. Para que nós estamos servindo diante do que Cristo fez por nós? Nós estamos dando tempero, vida, estamos seguindo aquilo que Cristo nos pede, ou nós abrimos mão do que Ele nos pede tão facilmente? Tão facilmente a gente abre mão dos nossos princípios. Tão facilmente a gente esquece que a gente é cristão. Tão facilmente. Queridos, Cristo se deu por nós. Pode avançar, por favor. Esse aí é o menor peixe do mundo, comparado ali com a unha do dedão, tá? Da mão. E aquele aquário ali, não é possível ver por causa da imagem que perdeu um pouco a resolução, mas ele tem vários desses peixinhos naquele aquáriozinho ali. O pastor Rodrigo Silva, ele conta uma parábola em relação a esse peixinho aí que eu acho interessante, eu queria contar para vocês. Diz que um homem tinha vários desses peixes. E ele é um peixe muito difícil de se cuidar. É um peixe muito difícil de cuidar porque ele é muito sensível. Ele é muito pequeno. A temperatura da água tem que estar sempre correta. É muito difícil cuidar desse peixe. Mas esse homem tinha vários desses peixes. E ele queria muito que os peixes soubessem que eram amados por ele. Ele queria muito que os peixes soubessem que ele os amava. Então, quando ele chegava, ele alimentava os peixes, mas quando ele largava a comida, o peixe fugia e só ia comer quando ele saía. Ele chegava para os peixes e dizia: peixes, eu amo vocês. Só que aquela voz para os peixes soava como um trovão. Aquele homem enorme, os peixes não conseguiam ver e se relacionar com ele, ter amor. E a parábola conta que para que esse homem conseguisse se relacionar com esses peixes, só tinha uma solução. Ele teria que se tornar como um daqueles peixes. E se tornando um daqueles peixes e entrando no aquário, ele correria um risco. Porque agora ele era igual aos peixes. Os peixes não mais teriam medo dele. Talvez alguns os amariam. Alguns talvez esnobariam, porque eles eram iguais. Sabe, essa parábola parece um pouco estranha, mas agora me permita uma comparação. Pode avançar, por favor. Este é o planeta Terra, certo? Ele pertence a um sistema solar. Pode avançar, coisa. E esse pontinho aqui que eu vou mostrar para vocês, esse aqui, ó, é o nosso planeta comparado ao tamanho do Sol. Pode avançar mais um, Rose.
Aquela estrela lá é a Canis Majoris, a maior estrela já encontrada. Se pegar aquele pedacinho da estrela, esse pontinho aqui é o Sol. Eu não sei se você percebe a comparação, mas nós somos tão minúsculos quanto aquele peixe. Em relação à criação de Deus, não somos? Queridos, Jesus entrou no aquário. Jesus veio para esse mundo pequeno. Tornou-se como nós. Deus entre nós, para que nós pudéssemos conhecer, amar. Alguns rejeitaram. Eu estava procurando um vídeo na internet para trazer para você sobre o que as pessoas pensam sobre Deus. Eu não trouxe porque algumas pessoas tinham uma opinião muito agressiva em relação a Deus. Mas Jesus entrou no aquário. Se fez um de nós. Pagou o preço, gente. Pagou o preço. Nós vamos ler agora. Pode avançar, por favor. Pode mais uma vez. O último verso dessa manhã. Na sua Bíblia, Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está sobre todo o nome. Uma pergunta. Jesus morreu de verdade? Morreu ou não morreu? Morreu. Foi morte eterna? Sim, foi morte eterna, porque ele morreu pelo pecado. Foi morte eterna. Como pode um Deus eterno morrer? E se ele era Deus, ali diz que Deus precisou exaltá-lo e dar a ele um nome sobre todo nome. Por que precisou dar a Jesus um nome sobre todo nome? Queridos, antes de vir descer aqui, Jesus ele tinha a forma do arcanjo Miguel, aquele que estava sobre todos os anjos. Então os anjos, para poderem falar com Jesus, eles olhavam para cima para falar com Jesus. Porque Jesus era maior do que eles. Mas quando Jesus veio para cá, para morrer aqui por nós e ser como nós, ele assumiu um corpo humano, um corpo de carne, um corpo igual da gente. E ele morreu. Queridos, quando ele voltou para o céu, os anjos que antes o olhavam assim, agora eles olham para Cristo assim. Jesus terá para sempre um corpo de homem. Às vezes a gente pensa que o sacrifício de Jesus por nós foi só na cruz. Não. Não foi, queridos. Agora, para Jesus estar em todos os lugares, ele precisa do Espírito Santo. A gente pensa que o que Jesus se deu por nós foi só na cruz. Queridos, Jesus estará para sempre num corpo humano. É um corpo glorificado, sim, mas é um corpo de homem. Quando você estiver no céu, as suas cicatrizes do seu corpo, elas vão desaparecer. Mas as do corpo de Cristo vão estar lá por toda a eternidade. Jesus pegou prisão perpétua para poder nos salvar. Queridos, Jesus pegou prisão perpétua para que um dia eu e você estejamos no céu. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O sacrifício de Jesus não pode ter sido em vão. Querido, se você está vivendo a sua vida de forma que nada faz sentido, não jogue a sua vida fora. Porque Deus valorizou tanto ela, a ponto de se humilhar de tal forma, para que eu e você pudéssemos viver para sempre. Por isso,
Que a lembrança do sacrifício de Cristo não fique para você ou para mim só nesse final de semana. Mas que todos os dias nós possamos lembrar do que Jesus fez por nós. Ver o quanto nós somos indignos. O quanto nós precisamos dele. Sermos cristãos de verdade, gente. Ser cristão de verdade. Sentir a palavra de Deus. Sentir Jesus Cristo. Viver a Bíblia, gente. Às vezes a gente vem para a igreja, olha na Bíblia, lê a Bíblia, mas o Deus da Bíblia não é o Deus da minha vida muitas vezes. Queridos, se o momento que passou aqui, talvez algum momento você se distraiu, não pegou alguma parte, essa é a mais importante. Jesus morreu por mim e por você, para que a nossa vida tenha sentido. Então não jogue a sua vida fora. Entregue ela para Cristo. Porque Jesus pegou prisão perpétua para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Uma vida que a gente não merece, mas Ele dá porque Ele nos ama. Depois do hino, eu quero convidar você para orar. Mas enquanto eles estiverem cantando, faça um concerto com Deus. Revise aí a sua vida. Peça perdão por que precisa. Busque a Deus. Diga para Ele que a sua vida precisa ter um sentido diferente. Se eu e você estamos fazendo parte daquele grupo dos que talvez não vivem ou não são cristãos, que possamos mudar, que possamos ser diferentes. Existem questões talvez na nossa mente que a gente não entende, mas ainda assim é melhor estar do lado de Cristo. Vamos ouvir a música. Faça um concerto com Deus. E depois que eles terminarem, nós vamos orar. Quanto anseio encontrar Jesus, quando anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de
são feridas com que fui ferido por te amar tanto, por te amar tanto. Queridos, é muito amor. Ninguém nunca nos amou assim. E nem vai nos amar. Porque é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor real. E hoje o pedido é: filho meu, dá-me teu coração. É tudo que Ele nos pede. A parte mais difícil Jesus já fez. Agora a nossa parte é aceitar e viver de acordo. Então que Cristo possa transformar a nossa vida. E que esse amor tão grande que nós acabamos de ouvir, possa transformar o nosso coração e nos alcançar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque um dia Jesus tomou a decisão de morrer em nosso lugar. Amém. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo nos amou de tal forma que não passou, nenhum momento sequer hesitou em vir. Obrigado, Senhor, por este sacrifício. Senhor, o dia que nós estivermos no céu e nós conhecermos o nosso Salvador, que nós possamos abraçar o nosso Deus, aquele que nos salvou. Amém. Vamos tocar em suas mãos, em seus pés, feridos por causa do amor. Um amor que nós não merecemos. Um amor que muitas vezes nós não valorizamos. Mas, querido Pai, toca no nosso coração de tal forma que esse amor transforme a nossa vida. Amém. Que nós possamos sentir cada vez mais o desejo de um dia nos encontrarmos. Amém. Pai querido, não entendemos, não podemos explicar, mas agradecemos por este grande amor. Amém. Senhor, que ao sairmos daqui possamos sair felizes, tranquilos, amados por Ti. Amém. Senhor, são bênçãos que nós pedimos, não há méritos em nós, mas nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.